Eu acho que uma coisa que acontece bastante com relação a isso é quando o pessoal quer introduzir teatro, dança no culto. E eles vão cavucar alguma coisa. Então, por exemplo, você citou a questão da divisão de territórios. Eu não me lembro agora qual foi o profeta, estou tentando buscar aqui na memória, se foi Jeremias, que foi ordenado que ele cortasse os panos. Agora me foge. O profeta que foi ordenado que ele cortasse, assim será a terra, né? Como será dividida a terra. Então ele meio que teve que fazer uma encenação. Depois ele coloca uma mochila nas costas. Você tem o caso do profeta Isaías. Isaías. Que anda então, nu. Isso, até sem, exatamente. Então eu já vi... Não, olha ali, ó. Deus mandou ele fazer uma encenação profética. E o outro, no caso de dança, tem o caso do Salmo 150. Falando sobre a louvar ao Senhor com adufes e danças, né? E tudo flauta, mais. Né? Provavelmente até adufes e flauta, né? Pronto, olha aí. É bom até então. A boa exegese nos ajuda. Há um detalhe interessante que deve ser notado aí, é que o problema todo não é a Bíblia, é a hermenêutica. Sim, teologia bíblica. É exatamente o que... É por isso que se quer um versículo para justificar uma prática, a gente tem que dar uma teologia, né? Sim. A gente tem que dar uma teologia. A nossa tradição não nos permite fundamentar uma doutrina num mero versículo. Perfeito. Ou melhor, vou refazer, não num mero versículo, mas num único versículo. Sim, perfeito. Porque incomoda até um pouco esse uso despropositado e fora de contexto que se utiliza dos textos e aí casos como esse que eu acabei de mencionar são usados, né, assim... Perfeitamente. Bastante. É interessante porque das duas, né? Ou tenta desconstruir toda uma teologia, não, deixa o Antigo Testamento aí de lado, vem pro Novo. Como não tem no Novo, aí começa a rodar. E não chega em canto nenhum. Sim. Exato. Ou tenta reduzir. É perfeito. Não, pega um versículo, aí fica insistindo no versículo, como se isso fosse também dar respaldo em toda a nossa tradição, como o senhor falou no início. Eu tenho um conjunto de teólogos mostrando pra gente a relevância disso. Exatamente. E a aplicabilidade, e a interpretação, e o uso, né? Ora, irmãos, quem nega a verdade de que a doutrina ela não é só expressamente declarada, mas ela é logicamente deduzida, são os que negam, por exemplo, a Trindade. São os que negam a dupla natureza de Cristo, divina e humana. Porque eles carecem de uma declaração única. Propositiva, né? E não funciona assim. Né? Não, isso não é uma má teologia. Exatamente. Veja, alguém lê um versículo e diz assim, o Senhor dizendo, o Pai é maior do que eu. Pronto, acabou. Então Jesus não é Deus. Perfeito. Aí você fez acabou. Toda uma confusão, você desconstruiu toda a teologia. Veja que Cristo lidou com isso na interpretação da lei. Quando eles citaram a lei, veja que está escrito, revelado por Deus a Moisés, não adulterarás. Jesus Cristo disse, preste atenção no que foi dito pelos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, como é isso? Porque o que eles estão colocando como adultério é apenas o aspecto externo, físico, e Cristo vai dizer, se você olhar. Então, você entende? Você pode usar a letra e matar o texto. Ele foi fiel ao texto, está lá na lei, não adulterarás. Mas a interpretação não é aquela. Sim. Acho que dentro dessa ideia, uma coisa que incomoda os críticos do princípio regulador do culto é que eles dizem assim, não, quando você fala de princípio regulador do culto, você fala de uma tradição cristã, uma tradição reformada, que está associada a alguma liturgia, né, alguma estrutura desse culto. E uma pergunta que eu queria fazer para você, dentro, né, daquilo que esse assunto compreende, é como que a gente pode, primeiro, observar a diferenciação entre falar de princípio regulador do culto a partir da teologia bíblica e não a partir meramente da tradição, ainda que ela seja importante, ela tem o seu valor, o seu lugar, mas especialmente a questão da cultura europeia que a gente recebeu
através, inclusive, dos americanos, né? Nós somos netos, né, dos europeus. Então, como é que a gente pode desvincular a coisa? O princípio regulador do culto é uma coisa, a cultura, seja de Westminster, seja dos holandeses, que vieram para cá e plantaram as igrejas aqui, como é que a gente pode fazer essa diferenciação? Dos próprios americanos, né? Sim. Eles vão tentar acusar a gente de alguma desvirtuação aí. E aí vem a coisa do imperialismo, né? Essa coisa de achar que sobre nós... Né? Mas veja, irmãos, o grande ponto aqui é que o princípio regulador do culto ele é um princípio que aplicado à igreja em todas as épocas. Isso. Né? Orar, pregar, ler as escrituras, administrar os sacramentos. É supracultural isso aí. Isso aí, entende? Não é? Aí vem, não é, cantar, que é a grande discussão, só os salmos ou não. Sim, sim. Não é? Mas o grande ponto nosso é fazer aquilo que a Bíblia manda fazer. Então isso não é uma discussão da cultura, isso é bíblico, isso é arraigado na Escritura.